acabamos de falar sobre isso. Quer ver mais detalhes? Olha só. A promessa é de um nariz mais fino, arrebitado, sem aquele ossinho proeminente. Isso tudo com um procedimento menos invasivo que uma cirurgia plástica. Muita gente se interessa. É um dos planos futuramente dar uma arrumadinha nele, sim. E se for sem internação? Melhor ainda, né? Você se interessaria? Olha, eu tenho desvio de septo, acho que sim. Todo mundo fala que, por que você vai fazer isso? Mas eu não gosto do meu nariz, eu deixaria um pouquinho mais fino. Brasileiro tem o costume de implicar com o nariz. O país já liderou o ranking mundial de rinoplastia, plástica que modela esta área do corpo, e atingiu a marca de 10 cirurgias desse tipo realizadas a cada hora. Com tanta procura, novos procedimentos surgiram no mercado com a promessa de uma recuperação até mais rápida. Mas cirurgiões plásticos alertam também para os riscos desses procedimentos. Eu não sinto meu nariz. A rede social da Rebeca virou um diário de desabafos. A marca no nariz é resultado de uma necrose que surgiu após uma rinomodelação definitiva. Procedimento que está em alta nos consultórios pela vantagem de ser menos invasivo do que uma cirurgia comum. Ainda não sei como vai ficar meu nariz, mas tudo bem, né, gente? A gente tem que ir vivendo, a gente nunca faz as coisas achando que vai dar ruim. A dentista conta que já havia feito uma cirurgia para modelar o nariz em consultório, mas queria arrebitar um pouco mais a ponta. Fez então um preenchimento com ácido hialurônico e sentiu que o produto deixou o nariz mais caído. Foi quando resolveu colocar uma prótese. Foram 3 procedimentos, todos na mesma região. O resultado foi uma das complicações mais comuns da rinomodelação, a necrose, que é a morte de tecidos. Comecei a ter tremeliques, assim, de febre, de mal-estar. O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná. Rebeca agora está sendo acompanhada por um cirurgião plástico. Ela já fez uma cirurgia e ainda passará por outras. A rinomodelação definitiva é uma cirurgia feita com anestesia local, em consultório, sem internação. Por isso, os recursos usados para a modelagem do nariz são menos invasivos do que em uma rinoplastia comum. Mas cirurgias nasais fora de ambiente hospitalar envolvem mais riscos. Sendo feito também em bons hospitais, com uma equipe especializada, os riscos são muito baixos. Há ainda procedimentos de rinomodelação temporária, com introdução de ácido hialurônico para mudar a forma nasal sem cortes, com rápida recuperação. O perigo é que essa é uma região muito vascularizada. Tem muito risco, principalmente de ocluir algum vaso sanguíneo que irriga o nariz, e aí isso pode causar necrose, que é quando falta irrigação para alguma área e aí o tecido morre. Ainda de acordo com o cirurgião plástico, a colocação de próteses no nariz não é indicada. A rejeição é comum nessa área do corpo. Não é um material do próprio corpo. No nariz ele fica muito próximo da pele, então o risco desse material com o tempo querer extruir, querer sair pela pele é grande. Se tiver qualquer infecção, esse material tem que ser retirado. Quer mudar o nariz? Tudo bem, mas é importante saber escolher qual procedimento realmente atende à necessidade de cada pessoa. Eu acho que sempre é válido, pelo menos, ouvir a opinião de um cirurgião plástico especialista em rinoplastia. Por mais que não queira operar, eu acho que vale a pena para ele dizer, olha, o seu caso, tudo bem, a rinomodelação pode ser que consiga te dar um resultado ou não. Não adianta você fazer que você vai se frustrar e vai correr riscos. Gente, vocês viram o nariz da dentista, como é que ficou? Aquela ponta necrosada é tecido morto. Ela perdeu a ponta do nariz. Ela não sabe como vai ficar. E olha que ela é uma profissional, né, que cuida do rosto e sabe ainda dos vasinhos que correm. Vocês têm noção do perigo, gente? Por isso que eu reforço para vocês aqui o que a gente acabou de falar com a doutora Gláucia, né? Não é o mais barato que a gente tem que procurar e muito menos o mais caro, mas a gente tem que procurar sempre o que for mais seguro.
Se você quer fazer algum tipo de cirurgia, algum procedimento que mude o seu corpo, faça sim, mas faça num ambiente cirúrgico seguro. Porque se acontecer alguma coisa, vocês lembram que a doutora Gláucia falou? Se acontecer algum problema, ela sabe como agir e como prevenir naquele momento. E a gente tem que cuidar muito, 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 muito. Porque são muitas as pessoas que prometem o sonho e acaba virando pesadelo. Complicado, né? Agora, ó, eu vou para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um outro assunto também que é tabu. Inclusive, quando eu conversei com a nossa especialista que vai estar aqui, a Laís, ela falou assim, Kelly, mas você vai falar sobre isso? Sim, nós vamos falar sobre isso. Porque algumas mulheres ainda sentem vergonha de falar sobre isso. Mas a gente vai falar de uma maneira que você vai entender pra gente. Quer saber o que é? Sabe aquela dor durante a sua intimidade com o seu companheiro, com a sua companheira? Ó, não é normal. Acabamos de falar sobre isso. Quer ver mais detalhes? Olha só. A promessa de um nariz mais fino, arrebitado, sem aquele ossinho proeminente. Isso tudo com um procedimento menos invasivo que uma cirurgia plástica. Muita gente se interessa. É um dos planos futuramente dar uma arrumadinha nele, sim. E se for sem internação? Melhor ainda, né? Você se interessaria? Olha, eu tenho um desvio de septo, acho que sim. Todo mundo fala que, por que você vai fazer isso? Mas eu não gosto do meu nariz, eu deixaria um pouquinho mais fino. Brasileiro tem o costume de implicar com o nariz. O país já liderou o ranking mundial de rinoplastia, plástica que modela esta área do corpo, e atingiu a marca de 10 cirurgias desse tipo realizadas a cada hora. Com tanta procura, novos procedimentos surgiram no mercado com a promessa de uma recuperação até mais rápida. Mas cirurgiões plásticos alertam também para os riscos desses procedimentos. Eu não sinto meu nariz. A rede social da Rebeca virou um diário de desabafos. A marca no nariz é resultado de uma necrose que surgiu após uma rinomodelação definitiva. Procedimento que está em alta nos consultórios pela vantagem de ser menos invasivo do que uma cirurgia comum. Ainda não sei como vai ficar meu nariz, mas tudo bem, né, gente? A gente tem que ir vivendo, a gente nunca faz as coisas achando que vai dar ruim. A dentista conta que já havia feito uma cirurgia para modelar o nariz em consultório, mas queria arrebitar um pouco mais a ponta. Fez então um preenchimento com ácido hialurônico e sentiu que o produto deixou o nariz mais caído. Foi quando resolveu colocar uma prótese. Foram 3 procedimentos, todos na mesma região. O resultado foi uma das complicações mais comuns da rinomodelação, a necrose, que é a morte de tecidos. Comecei a ter tremeliques, assim, de febre, de mal-estar. O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná. Rebeca agora está sendo acompanhada por um cirurgião plástico. Ela já fez uma cirurgia e ainda passará por outras. A rinomodelação definitiva é uma cirurgia feita com anestesia local, em consultório, sem internação. Por isso, os recursos usados para a modelagem do nariz são menos invasivos do que em uma rinoplastia comum. Mas cirurgias nasais fora de ambiente hospitalar envolvem mais riscos. Sendo feito também em bons hospitais, com uma equipe especializada, os riscos são muito baixos. Há ainda procedimentos de rinomodelação temporária, com introdução de ácido hialurônico para mudar a forma nasal sem cortes, com rápida recuperação. O perigo é que essa é uma região muito vascularizada. Tem muito risco, principalmente de ocluir algum vaso sanguíneo que irriga o nariz, e aí isso pode causar necrose, que é quando falta irrigação para alguma área e aí o tecido morre. Ainda de acordo com o cirurgião plástico, a colocação de próteses no nariz não é indicada. A rejeição é comum nessa área do corpo. Não é um material do próprio corpo. No nariz ele fica muito próximo da pele, então o risco desse material com o tempo querer extruir, querer sair pela pele é grande. Se tiver qualquer infecção, esse material tem que ser retirado. Quer mudar o nariz? Tudo bem, mas é importante saber escolher qual procedimento realmente atende à necessidade de cada pessoa. Eu acho que sempre é válido
pelo menos ouvir a opinião de um cirurgião plástico especialista em rinoplastia. Por mais que não queira operar, eu acho que vale a pena para ele dizer, olha, o seu caso, tudo bem, a rinomodelação pode ser que consiga te dar um resultado ou não. Não adianta você fazer que você vai se frustrar e vai correr riscos. Gente, vocês viram o nariz da dentista, como é que ficou? Aquela ponta necrosada é tecido morto. Ela perdeu a ponta do nariz. Ela não sabe como vai ficar. E olha que ela é uma profissional, né, que cuida do rosto e sabe ainda dos vasinhos que correm. Vocês têm noção do perigo, gente? Por isso que eu reforço para vocês aqui o que a gente acabou de falar com a doutora Gláucia, né? Não é o mais barato que a gente tem que procurar e muito menos o mais caro, mas a gente tem que procurar sempre o que for mais seguro. Se você quer fazer algum tipo de cirurgia, algum procedimento que mude o seu corpo, faça sim, mas faça num ambiente cirúrgico seguro. Porque se acontecer alguma coisa, vocês lembram que a doutora Gláucia falou? Se acontecer algum problema, ela sabe como agir e como prevenir naquele momento. E a gente tem que cuidar muito, 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 muito. Porque são muitas as pessoas que prometem o sonho e acaba virando pesadelo. Complicado, né? Agora, ó, eu vou para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um outro assunto também que é tabu. Inclusive, quando eu conversei com a nossa especialista que vai estar aqui, a Laís, ela falou assim, Kelly, mas você vai falar sobre isso? Sim, nós vamos falar sobre isso. Porque algumas mulheres ainda sentem vergonha de falar sobre isso. Mas a gente vai falar de uma maneira que você vai entender pra gente. Quer saber o que é? Sabe aquela dor durante a sua intimidade com o seu companheiro, com a sua companheira? Ó, não é normal.